Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. Estamos de volta, agora passou as eleições municipais, o podcast Sala 203 está de volta. E hoje temos um convidado especial, essa retomada, um grande amigo, um grande parceiro, um amante do esporte e principalmente um amante de Montauri. Neucir Stefenon, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Gauchinho.com, ao Sala 203. Agora, prefeito de Montauri, prefeito eleito, tu já foi vereador, já foi também vice-prefeito, também já foi presidente do CRCM e um dos grandes, né, tocadores, podemos dizer assim, do CRCM ali de Montauri, o time que vocês têm lá que representa a cidade em inúmeros campeonatos na região. Boa tarde, seja bem-vindo ao Sala 203. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos os ouvintes. Com certeza é uma alegria muito grande poder estar aqui nesta tarde de hoje, poder compartilhar, participar deste programa, né? E poder conversar um pouco contigo e com nossos ouvintes. Certamente, para nós, montaurienses, é sempre uma alegria muito grande poder estar levando adiante algumas informações que cabe a nós, né? E agora, certamente, com um compromisso muito maior. Neuci, primeiramente, eu sei que tu não tinha, né, mais pretensões políticas, né? Eu sei que tu foi vice-prefeito até uma época, um passado, tu me disse, não, não pretendo mais concorrer. Fiz meu papel para o município, não vou mais. Exato. Mas aí aquela questão política falou mais alto no último momento, assim, aquele sangue correndo no corpo, disse, não, eu vou de novo. Eu vou agora, mas vou a prefeito. Como é que foi esse convite? Como é que surgiu essa opção, né, para concorrer e representar o município, que é um município que tem um desenvolvimento muito grande, principalmente nos últimos anos, né, Neuci? Com certeza, então, falando primeiramente da parte de ser ou não ser candidato, é real, mas vem por vários períodos antes da eleição de ter sido convidado para ser candidato lá em 2012, lá em 2016, por ser candidato, mas agora em 2024 foi aquilo que realmente nunca tinha acontecido, aconteceu. A aclamação das pessoas, uma aclamação de inúmeras pessoas, diria, para ser candidato, além da atual administração sim ter me pedido, mas foi aquilo que realmente chegou na reta final e dizer sim, vamos lá, é porque chegou um ponto de que entendi que se eu não fosse aceitar este convite, eu poderia deixar inúmeras pessoas até magoadas comigo por mais uma vez eu não ter aceitado ser candidato. Isso é uma realidade, isso é povo monteirense, muitas pessoas sabem disso, né? Então, mas a partir da hora que você vira a chave e volta para trás e diz, tá bom, eu vou aceitar ser candidato, mas com um desafio de que a gente precisa fazer uma continuidade de um trabalho muito bem feito que está sendo feito pelas atuais administrações, ao qual também eu fiz parte, a qual a minha vice também faz parte. Aí a gente vê que realmente o teu compromisso aumenta muito mais. Por quais motivos? Conhecer um pouco, eu diria um pouco daquilo que é a administração pública. Como você bem falou, fui vereador, presidente da Câmara já em 2005, ainda jovem, quando que eu fui convidado lá como prefeito era consenso, mas como vereadores era campanha política. Eu fui o terceiro mais votado na época. Logo assumindo a Câmara de Vereadores como presidente da Câmara, o município precisava elaborar muitos projetos novos para incentivo, mudar algumas leis daquilo que realmente o município precisava, ao qual o município de Montauri ele estava na época com uma crise bastante grande financeira, uma crise financeira muito grande, por isso que chegou até o prefeito Jairo, né, ser candidato único, junto com o, né, em memória, vice-prefeito Gilberto Garbim, né, já falecido.
ali no Covid, né, um cara novo, e ao qual o prefeito Jairo, a gente montou uma parceria bastante grande na época, poder legislativo e executivo. E com certeza deu muitos frutos, aonde que a gente conseguiu, na administração, primeira administração do prefeito Jairo, ele sempre falava que ele ia ser, de repente, prefeito só um mandato, mas ele precisava fazer algumas ações para que o município começasse a ter credibilidade de volta, e a qual hoje, com certeza, já em 2024, muitos frutos foram colhidos, e nós, frente agora ao Poder Executivo, certamente muitos maiores frutos temos que colher. Falando um pouquinho da trajetória, 2008, convidado a ser vice-prefeito, candidato junto ao Jairo, ao qual a gente se elegeu, frente ao ex-prefeito, né, Zenésio, na época. A gente conseguiu ser maioria nas urnas, dando continuidade ao trabalho que vinha sendo feito de 2005. Ali a gente fez um trabalho também bastante intenso no avanço do nosso município, com a qual a gente precisava dar muita importância na questão das indústrias, onde que os jovens estavam indo embora de Montauri, e nós conseguimos ali fazer um belo trabalho onde que as indústrias, os empresários acreditaram e deram credibilidade ao município de Montauri, e se instalar e dar sequência, e algumas empresas ampliar o seu próprio negócio. Sempre o município ele é muito importante nas ações dentro de uma cidade, principalmente quando a cidade é pequena como Montauri. E aí depois, lá em 2012, ao qual a gente falou no início, né, que por alguns, né, anos de período de pré-eleitoral ali, estava sendo cogitado como candidato, era para eu ser candidato, mas também não ter aceitado como candidato a prefeito, e daí ali veio o candidato Marcelo, né, ao qual eu fui vice dele. A gente deu continuidade aos trabalhos, 2013 a 2016, e aí depois em 2016 ele tornou o prefeito Jairo, que é o qual está até hoje, então. 2017 em diante fui convidado como coordenador de esportes, mas eu digo aqui que além de coordenador de esportes, tenho me envolvido muito em coordenar algumas obras. Por exemplo, a qual o asfalto, o acesso asfáltico que liga Montauri a Vila Maria, ali tem a ponte da divisa de Montauri. Eu coordenei essa obra 100% de minha parte, desde o início até o fim. E também uma obra de extrema importância foi as galerias da canalização do rio, que corta a cidade né, de Montauri, ali no centro. Uma obra que demandou ali 7, 8 meses ou mais, uma obra bastante grande, ao qual foi muito importante nesses últimos meses aí das enchentes, suportou toda aquela chuva, tudo aquilo que aconteceu na região, e lá qualquer chuva que dava um pouquinho maior já alagava aquela rua, a rua Demétrio Ribeiro, onde que a qual invadia até alguns comércios e casas, né? E com essa obra muito importante, junto ao poder público, junto à administração, ao qual também fui um dos que coordenou ela de início ao fim, a gente teve êxito e sucesso, a qual suportou toda aquela enchente, e para a felicidade da comunidade montauriense, então uma obra que deu certo. Até algumas pessoas falavam, porque quem viu aquelas galerias serem instaladas, né? Eu até estive lá num período, né, que vocês estavam fazendo essa obra. O pessoal falava, mas para que isso em Montauri? Isso aí não vai usar nunca. É, E falavam até, algumas pessoas até falavam, cogitavam, mas estão botando fora dinheiro, né? não, é E, exatamente. e isso, com essa chuva que deu, se inverteu o papel, né? Foi o dinheiro mais bem investido, talvez, né? Aquilo que a gente sempre fala, às vezes, alguma ação pública, tu não pode pensar para hoje, ou para amanhã, ou para os meus 4 anos de mandato. E aquilo que eu e a Emanuele, que ela está aqui agora assistindo também, né, essa entrevista, E vai ser convidada para estar aqui também. exatamente, a gente sempre falávamos, qualquer ação que o poder público tem que fazer, ele tem que ser pensado no mínimo médio prazo. E a gente fala que a nossa administração, que depois a gente qual vai conversar também, certamente, a gente quer fazer um planejamento, e já está sendo pensado desde o nosso plano de governo, a um médio prazo de 12, 15 anos. Não pode ser pensado só os 4 anos da gente.
porque ali sim é desperdício público em algumas ações. Então, por que que foi muito interessante essa obra Pensar Grande? Porque lá podia ser pensar em colocar mais uma fileira de tubos de 2 metros, e aquela obra ali, de repente, ter uma relevância ao longo de 15, 20 anos. Mas e o futuro? Ali tu tem aberto um valo dentro da rua, tu tem feito uma pavimentação asfáltica que ao qual aqui é 20, 15, 20 anos, de repente já é pequena. Porque a nossa cidade, a gente não quer sonhar deixar a nossa cidade pequena. O sonho é que a cidade cresça com qualidade, mas que vá se expandir. É o normal isso. Com certeza vai acontecer isso. Já está acontecendo isso. Então, nós não poderíamos pensar em pequeno ali, médio prazo ali, que depois lá na frente outros administradores estariam tendo problema. A comunidade monteurense estaria tendo problema. Então, você tem que pensar em algumas ações que a obra tem que ser pensada. E a gente também não pode dizer para nunca mais. Porque hoje tu falar de tempo, da situação climática, olha o que aconteceu nesses últimos, né, temporais, aquilo que aconteceu aí antes do final do ano, Isso, toda a nossa região é, aqui, né? você Agora pensar que está que, acontecendo nos Estados Unidos também, é, né? você pensar que Porto Alegre ficou debaixo d'água semanas, mês, lá. Nós aqui, em Serafina Correia, também tivemos problemas sérios, né? Então, mesmo uma obra dessa grandiosidade, ainda não dá para dizer que foi 100%, porque um dia pode acontecer algo diferente. Então, mas com certeza sim, valeu muito. E esse dinheiro, o povo diz que foi, né, jogado fora, né? Algumas pessoas, não é o Algumas. povo, algumas. Por Alguns críticos que faz parte. para que tanto, Sim, para né? entender, porque tanto grande assim, porque lá se abriu um buraco de um tamanho de 4 metros de fundura e uns 5 a 6 metros de largura. Era mais de meia rua, É, né? é, Tipo, que as pessoas vão acontecer, mas para que tanta coisa? Ah, e é. olha ali. O E, ou resultado, o seja, resultado já foi provado que foi um dinheiro bem investido, sim, né? muito bem. E E olha, imagine quem e já as pessoas que tinham antes o problema com a enchente já foi resolvido, com certeza agradeceram e muito, né? sim, Porque com a chuva que aconteceu aí no mês de maio, também no ano passado, setembro, né, que foi, acho. setembro do ano passado É, também é. foi complicado. Então, o que que acontece? Normalmente, nos passados aí tão recentes, não é Montauri, mas é uma região, um administrador público pensa que se tu botar uma tubulação embaixo da terra, tu fizer alguma coisa que é uma obra que se Não tu não aparece. enxerga, não aparece. Então, às vezes existe essa resistência, mas eu acredito que a felicidade muito grande da administração foi investir nisso, porque isso aí vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Com certeza, quando der um temporal forte ali, vai ser lembrado. Bah, aquela vez, aquela obra da administração lá, ou seja, do Jairo, a administração lá de 2020 e 2024, vai ser lembrada. Então, só isso, o administrador público tem que pensar, deve investir bem o dinheiro. É um dinheiro muito bem investido. Então, certamente, a felicidade vai ser das pessoas, do futuro, dos jovens, né? Isso com certeza E vai são, levar adiante. e são obras que realmente marcam, né? Marcam uma história, marcam um município. E isso às vezes pode ser que não vai ser lembrado por alguns, mas por muitos É. que tinham problema aí, né, com as enchentes Até vão lembrar com certeza. nessa conversa poderia ser lançado um desafio para eu e a Emanuele de que daqui a pouco possa ser criado um quadro lá na prefeitura do antes de algumas fotos de enchentes eu falo lá na frente da oficina, a qual a gente tem um estabelecimento comercial. Eu nunca esqueço que um escorte da cor prata foi arrastado por mais de 50 metros para baixo, a qual estava estacionado, por incrível que pareça, em Montauri. Então lá foi lá em 2010, 12, se não me falha a memória, que é o qual eu já era vice-prefeito, junto com o Jairo. Jairo. E pode ser feito ali um painel ali que de repente lá Um nas antes e futuras depois. gerações, né, possa ser lembrado para muitos anos. Daqui a pouco nesse bate-papo aqui a gente vai construindo umas ideias também. Umas ideias. Mas, Neucir, vamos falar um pouquinho sobre o Neucir. Neucir é natural de Montauri, né? Tu é natural de lá? Isso. Como Eu, é que tu né, começou a tua vida? Vamos falar um pouquinho da tua história. Quando eu natural mesmo na época, a linha 12 Benjamin Constante, na Capela Nossa Senhora das Graças,
pertencia ao município de Guaporé na época. Lá eu nasci em 1977 e dali, né, da agricultura, eu saí de lá da linha 12, com 13 anos para 14, junto com o meu pai, né, em memória hoje, e o tio Alceu Stefenon, conhecido ali pelo Discovery Song. O Alceu que me levou até a cidade de Montauri. Lá foi construída uma oficina, ao qual o tio Alceu já era mecânico, e eu, um jovem, né, quase bem dizer, quase uma criança ainda, lá estava eu indo para Montauri. E, né, tão logo depois, o Alceu seguiu outros caminhos e lá ficamos nós, ao qual eu fazia 15 quilômetros de Montauri a pé e até a linha 12, no fim de semana, deixava as roupas em casa para a mãe lavar, na segunda-feira retornava para Montauri a pé. Atravessava ali para a linha 13, linha 14 e vinha até a 15, que é o Montauri. Dali em diante começamos a construir uma história de vida, né? Lá com o comércio, com a chapeação em pintura, com a mecânica, pintando carros, fazendo a funilaria. Após isso, eu fiquei dormindo 2 anos na oficina, fazendo comida e enfim, né? Ali um piá jovem. Dali em diante eu fui levando para comigo os manos. Daí primeiro veio o Evandrinho, conhecido, né? Ele devia ter 10 anos, era um piá novo também. Depois veio os demais, veio o Neuri, que é o mais velho que eu. Daí lá depois começou a vir para cá, para Montaria o pai. Daí a mãe e o Osmar foi os últimos que vieram. Então veio toda a família para lá e a gente começou a constituir então a empresa familiar com alguns funcionários, ao qual hoje a gente tem lá na mecânica um segmento, né, de várias. A gente só não faz motor e câmbio, mas a gente trabalha com borracharia, venda de pneus, mecânica, venda de peças, a funilaria, então a chapéu e pintura, eh, da, né, com uma tecnologia bem avançada, com laboratório de tintas, cabine de pintura. Então a gente tenta atender às demandas das mais diversas, não só dos montaurienses, mas também da região. Nós temos clientes da região toda. E também a gente tem um segmento de uma loja de carros também, e temos uma sociedade com uma madeireira e também com um negócio de implementos agrícolas. Então a gente tenta trabalhar sempre na melhor transparência, ali que veio sendo conhecido o nosso negócio, lá com os baixinhos. Tu falar na região ali, os baixinhos é lá onde que saiu o Nelcir. E dali em diante, né, me conhecendo já entrando no esportes, em 1977, o Leodir Rossetto como presidente, eu como vice do clube CRCM. Daí em diante, até o dia de hoje, atuando. Hoje temos uma diretoria também muito bem constituída do CRCM, ao qual o presidente é o Jonatas Rosso e sua diretoria, ao qual eu faço parte também. Mas por muitos e muitos anos levando à frente o esporte do CRCM, eu e o Leodir me acompanhou 6 ou 7 anos como presidente, depois ele, né, já ficando um pouco mais veterano de idade, ele disse, Banner, se toca você, foi tentado fazer várias vezes diretorias, nunca ninguém assumiu, e lá ia eu e os jovens aí, nós seguindo à frente com o CRCM. Então, frente ao CRCM ali, foram mais de 97, foram mais de 20 anos, né? Quase 2 décadas, mais de Então, 2 décadas. o clube hoje, ele foi fundado em 65, né? Ele vai completar 60 anos, agora, 2025, né? Então, um terço do clube quase foi levado adiante. Hoje a gente está muito feliz porque tem uma equipe jovem aí levando adiante, ao qual, como eu falei, a gente ainda está envolvido, né? Mas que o clube hoje tem um destaque muito relevante na região toda, né? Falando em CRSM, tu fala numa região de mais de 20 municípios conhecido, né? Com certeza mais de 20 municípios. Também fiz parte do CTG, faço parte hoje ainda por mais de 12 anos sendo tesoureiro do CTG Querência do Imigrante. Também é uma entidade muito bem constituída. Hoje nosso patrão é o Cristiano e junto com a sua equipe, né, o vice-patrão o Adair, certamente é uma entidade também a qual o destaque ele é muito relevante, não só no laço, mas agora com as invernadas, então é bem legal, sabe?
e a gente se sente muito feliz em poder ser parte das entidades. É um trabalho voluntário, mas é o qual que você vê as pessoas se envolvendo e fazendo parte, né? Bem legal. Também sou sócio fundador do Motoclube. Não tenho nem carteira e não ando de moto, mas sou sócio fundador desde 2008, o Motoclube Montauriense, ao qual um grupo de pessoas lá na época levamos a primeira etapa da Copa Norte de Motocross, na qual a pessoa do Jair Costa, que hoje se me falha a memória, ainda é o presidente da Presidente. Federação Gaúcha, O, né? o O ex-presidente, né? ex-presidente, O acredito que ex-presidente agora é o o Luizinho Luizinho Risotto, se não me Risotto é o falha a presidente. memória. Bem colocado. E daí a gente fez o primeiro evento, né? O qual nós não tinha nenhum a entidade fundada, usamos o PJ do CTG para fazer o evento, juntamente com o Poder Público, que a qual já era o prefeito Jairo e eu era vereador na época. Dali em diante foi fundada a associação dos motociclistas e a qual até hoje está em pleno andamento e também tem uma equipe muito boa de jovens. Ali hoje tem os trilheiros, enfim, se formou uma entidade com mais de 20, 25 sócios aí, bem legal, que todos os anos eles têm 2 eventos. Esse ano também foi feito um evento lá na pista, né, no Velocross, e também o evento último que aconteceu foi no dia 28, que fizeram as trilhas aí em toda a região aí do município de Montauri. Eh, Também sempre gostei muito de me envolver na questão, né, da comunidade, na paróquia ali, a gente já fez parte várias vezes na diretorias, em várias diretorias já, como tesoureiro ou como segundo tesoureiro, e também a gente se sente muito bem em poder atuar em todas as festas. A Colônia Motorista é uma das festas mais tradicionais que nós temos no município, e também da região. Então, também a gente se envolve muito, sempre sendo parte de algum chefe de setor. Então, também a gente veio nessa trajetória aí sempre envolvido muito na comunidade num todo, sabe? Isso é um pouco da trajetória de vida. E também tem uma história com a rádio também, em Ah, sim, Montauri. eu, bem lembrado, eu ia esquecer, também sócio fundador da Rádio Montauriense. Nós estamos deve ser 18 sócios hoje. Na época foi quando a gente constituiu a rádio, foram 20 sócios. Então, também sócio fundador lá. A gente vai lá seguidamente falar de esportes. Teve uma época que era semanal também. A gente, jogos, 2, 3 jogos semana aí, então a gente levava muito esporte, falando diretamente ao vivo lá. Depois, um pouco, a demanda de trabalho foi um pouquinho mais relevante, então a gente repassa muito para os locutores lá da rádio, mas que é também uma rádio, a rádio veio, a importância de uma rádio na cidade é muito grande. A gente não imaginávamos que fosse dessa importância. Vocês que fazem a questão de rádio, de Transmissões, transmissões, esportes. esportes, tudo que fazem, eu sempre dava os parabéns quando eu vinha na época da Rádio Rosário, né? Que era a primeira rádio da região que transmitia os jogos, lá em 2000 e pouco, todos os finais de campeonato, lá vinha a Rádio Rosário. Já se sentia uma importância, mas hoje, para o município de Montauri, a rádio ela tem assim uma importância muito grande. Lá tu pode trazer notícias, informações, enfim. Envolver a É, comunidade, né? é, Vocês conseguem trazer as informações da comunidade para a é, comunidade, né? Porque vocês conseguem envolver todas as pessoas, sim, até porque quem lá trabalha na rádio, sem dúvida nenhuma, é conhecido na cidade, sim, né? sim. Então, às vezes, tipo, a pessoa consegue bater um papo na É. rua também, isso é Nós bem chegamos até a bacana. formar um programa de esporte, né? Um programa esportivo na época, que o qual também fazia parte. Mas o que é mais bonito é que a comunidade abraçou a causa. Eu sou um dos patrocinadores vitalícios lá, nosso comércio lá. Não só eu, como outros, que tem vários patrocinadores ali que começaram do dia primeiro, né, dia da rádio, sendo anunciado, e continua até hoje. Então a rádio hoje está muito bem, pé no chão, consolidada, sabe? Então, isso é méritos da comunidade montauriense. Foi mais um projeto que começou lá uma sementinha e veio dando certo. Então, tá de parabéns as diretorias que passaram pela rádio, mas principalmente a comunidade por ter acreditado, porque você bem sabe, se não tiver patrocinador,
Não vai. as despesas, a infraestrutura que precisa ter uma rádio, ela é de bastante importância financeira. E se o patrocinador lá, que a grande maioria é patrocínio local, né, dos comércios locais, certamente não, se a comunidade não tivesse abraçado, a rádio não teria dado continuidade. E se tu não tem um patrocínio local, tu não consegue movimentar a rádio, aí é bem complicado, né? Porque a rádio, tanto quanto o jornal, quanto os meios de comunicação, sobrevive através de patrocínio, né? Então isso é bem importante, e até sempre lembrando, às vezes a pessoa diz, mas um patrocínio lá na rádio de Montauri, no podcast ou na rádio. Tu tem uma visibilidade Sim, muito grande e muito boa, porque as pessoas de lá acompanham, principalmente, o pessoal de Montauri acompanha, eu seguidamente vou agora, faz os dias, nos últimos meses aí não consegui, mas seguidamente eu apareço, eu passo por Montauri, eu estou por lá também, e eu vejo as pessoas escutando a rádio lá, é bem bacana isso, escutando algo lá produzido, né? sim. Isso quem imaginou que um dia chegaria a ter uma rádio lá em Montauri? Ninguém imaginava, né? Não, foi um sonho, né? Foi um sonho que, não estou bem lembrado agora, na época que a gente fazia parte como vice-prefeito, foi um projeto desenvolvido por um deputado, não estou lembrado agora qual, que ele instituiu lá que todos os municípios deveriam Deveria ter ter uma, um canal de rádio, isso, comunitário, mas teria que comunitário. manter. E lá nós reunimos um grupo de pessoas e a gente falou, vamos lá. A gente colocou, na época, em 2012, se não me falha a memória, não estou lembrado bem o ano, R$ 1.000 cada sócio. A gente, sócio, no caso, fundador, como sem fins lucrativos, a gente colocou R$ 1.000 para cada um e a gente ouvia, assim, nas rádios vizinhas, ali em outros municípios, que não tinha dado muito certo, que depois tinha que botar mais 1.000 e não sei o quê, não sei o quê. Então, até na época foi um pouquinho, eh, não desgastante, mas mais delicado para tu encontrar 20 pessoas, porque nós precisava de R$ 20.000 investidos para comprar os aparelhos, tudo aquilo que uma rádio precisa, né? A estrutura, que Antena, até as pessoas acham que isso não custa, não né? custa nada. Mas é só um microfone, mas é só um transmissor, mas quanto custa o microfone? É isso, Quanto custa um transmissor, né? é isso que toda hora queima, né? Ou queda de luz, ou um raio, alguma coisa. E lá, então, 20 pessoas investiram R$ 1.000. E foi o único dinheiro que cada um de nós, sócios, investimos. A gente também doou, foi uma doação, né? Desse valor. Mas a felicidade é que está ali hoje, né? Está funcionando, a gente se sente parte dessa rádio justamente por isso. Depois a gente criou alguns eventos, ali jantar e tal, e dali em diante a rádio seguiu e está até hoje muito bem financeiramente, consolidada e com os programas legais ao qual a comunidade montauriense, e não só a comunidade montauriense, às vezes tem uns viajantes que chegam e dizem, bah, estava vindo aí, naquilo entrou, estava na tal número ali, entrou a 105.9 em Montauri. Que legal, tem a rádio e tal, pessoas que cruzam por lá e sentem da importância, né? Então isso é bastante legal, sabe? Meu Ciro, tu também é pai, né? Uhum. Então, tu tem a tua família também, que é constituída e mora em Montauri Isso, e vive em Montauri, né? isso aí. Então, já há alguns anos, né? Conheci a Beatriz, foi lá em 98, e aí em 2006 veio a Bruna, a única filha única, né? Então a Beatriz, ela é Deon, minha esposa, né? E a Bruna então veio para fortalecer a família e hoje já é uma menina que me ajuda muito, ajuda desde os 15 para 16 anos já. A gente sempre investiu bastante em cursos, em algumas questões assim legais que um jovem precisa. Eu sempre digo que o jovem precisa ter investimento neles, que com certeza são pessoas que depois que tu investiu em conhecimento, vão ser pessoas muito bem-sucedidas e vão poder ajudar as demais pessoas. Então, eu tenho muito orgulho da nossa família, eh, dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, o qual me deu sempre o ensinamento de ser sempre muito verdadeiro e justo nas dificuldades, independente qual fossem, mas que fosse sempre justo se precisar chegar e pedir um almoço para alguém quando que lá tínhamos muita dificuldade no início dos negócios, que não tivesse medo, mas que fosse sempre sincero e honesto. Então, dessa forma que eu fui
me criando ao longo da minha trajetória, quando jovem, indo para Montauri sozinho lá, com 13, 14 anos, né? E que a sociedade hoje tem muito, que se tu sabe, né? Daquela questão que se você está lá, tem muitos caminhos bons e muitos ruins também. Então, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que gostei de me rodear de pessoas boas. E só assim tu consegue ser aquilo que tem que ser um cidadão, né? Não só monteurense, mas um cidadão brasileiro e do mundo, né? E, né, graças a Deus, nossa família, meus irmãos também têm o mesmo segmento que eu, sempre tentando ajudar as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito bem em estar ajudando o próximo, seja independente do horário do dia ou da noite, eu durmo com meu celular no lado da cama, justamente porque lá aconteceu um acidente de carro, lá aconteceu algo diferente, eles sabem que se ligar para o Nelcir, pode contar com ele. Me criei assim e eu pretendo continuar desse jeito até que Deus nos dê saúde e vida, com certeza. E a minha filha, então, para finalizar, quero que ela siga esses meus exemplos também. Perfeito. Vamos para finalizar agora, Neuci. O que que a gente pode esperar da Neucir prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2025, prefeito de Montauri? Até então prefeito eleito, mas Muito bem. dia 1º de janeiro em diante, prefeito de Montauri, o que que nós podemos esperar? O que que o Neucir vai continuar ou vai fazer diferente para Montauri? Muito bem, então, falando de prefeito já de um compromisso público, ao qual a gente foi eleito tão recentemente, agora no dia 6 de outubro, a gente tem, junto com a Emanuele, a minha vice-prefeita, nós seremos vice-prefeito, prefeito e vice-prefeito da comunidade montauriense a partir do dia 1º de janeiro, né? A gente tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande de levar adiante as boas obras vindas desta atual administração, ao qual é o prefeito Jairo, o vice-Cacildo e sua equipe. E a gente quer mais. Com o quê? A gente sabe que as coisas andam muito rápido, a tecnologia cada dia avança mais, e a gente entende que a administração pública também tem que pensar em avançar mais. Hoje, tá, né, um dos municípios, digo que é um dos municípios em maior destaque em obras, em saúde, em educação. A educação recentemente ficou em primeiro lugar, tanto nos municípios da região da Mesle, que é da Ampla, que o município está na divisa, né? Então é sócio nas duas instituições. Duas entidades que É, representam muito bem os municípios, por sinal, ó, com tanto a certeza. Ampla quanto a MESE, né? Então o município de Montaria ficou em primeiro lugar nas duas, num ranking que eu não tenho números agora aqui, mas muito elevado. Então parabéns à educação de Montauri. Na saúde, a gente sabe, tem uns projetos bem legais aí, na questão que tem um plano com os hospitais lá, do hospital lá de Marau, do Cristo Redentor, a qual a gente, o município de Montauri, subsidia 50% de exames, das consultas. Lá no laboratório de sangue de Montauri tem mais de 280 tipos de exames gratuitamente pagos pelo município de Montauri também, e a gente quer ampliar mais. A gente quer tentar buscar novas parcerias, não só com o Hospital Cristo Redentor, mas com mais clínicas e também com mais, de repente, hospitais na questão não de internações, mas sim de consultas, enfim, De especialidades, né? que a gente possa oferecer para o nosso município montauriense. A gente tem uma demanda bastante grande que a gente tem ali com Passo Fundo também, né? No Hospital São Vicente, Hospital das Cidades, mas também a gente possa ver com bons olhos o próprio hospital aqui de Serafim da Coreia, ao qual a gente sente que tem crescido bastante também na questão de equipamentos e a gente se ouve falar bem. Então, com certeza, tudo que vier para somar, vai somar para o nosso munícipe. E a gente sempre diz que a saúde tem que estar em primeiro lugar. A gente sempre trata, vem por vários anos já, a saúde é em primeiro lugar. Uma questão que a gente quer fazer um algo a mais é dar transparência ainda mais ao nosso munícipe. A gente quer dar uma atenção muito especial, começando na agricultura, ao qual lá
Hoje tem 50% ou mais do ICM vem da agricultura. A gente precisa ampliar algumas metas, alguns projetos, alguns incentivos, estradas deixar em plenas condições, sempre as nossas estradas estão sempre em destaque, eu digo, na região, mas a gente quer manter isso e melhorar sempre mais na questão de estradas, desde a geral, de que ter a propriedade e da propriedade até escoamento do produto. Então, o município tem essa responsabilidade e nós queremos levar muito a sério isto. Então, ali a gente quer, o que a gente quer fazer um diferencial? Quer criar 4 conselhos municipais. Ao qual, então, a gente vai trabalhar ali na agricultura. Esses conselhos são pessoas voluntárias que estão ali no segmento, onde que a gente quer tratar dos frangos, né? Das aves, um tratamento especial para ver se a gente consegue ampliar com novos aviários, na questão dos suinicultores, na questão da bacia leiteira, que a nossa bacia leiteira é muito forte, e também na questão dos grãos e na agroindústria. Então, ali a gente vai tratar os assuntos dos projetos junto a esse conselho, que abrange a comunidade, né? Dentro do Conselho da Agricultura, tratar assuntos da agricultura. Um outro diferencial que a gente quer tentar avançar é na questão de um conselho da indústria e comércio, a qual a indústria hoje tem destaque com umas empresas de um porte muito bom, muito interessante. Montauri está bem sucedido na questão das indústrias, mas nós temos que pensar mais. Nós temos que pensar no nosso jovem lá na frente, ao qual nós temos hoje mais de 130, 140 alunos de 6 anos adiante, né, sem contar os pequeninhos. Então, uma demanda de até 10 anos, esses jovens vão ingressar no mercado de trabalho. A gente quer que uns fiquem na agricultura, que é ali que a gente precisa, onde que sai o alimento. Outros vão seguir em algum né, estudo, sendo profissional em alguma área. A grande maioria vai demandar de emprego. Então, nós precisamos pensar em comprar uma nova área industrial, uma área de terra que sirva por um período bem comprido, né, de 12 a 15 anos, né, que seja um pouquinho fora de dentro do perímetro urbano, porque lá a nossa cidade precisa crescer. Então, a gente pretende comprar uma área de terra, mas também dar valor e se alguma das indústrias pensar em crescimento, a gente também precisa olhar com bons olhos e certamente poder incentivar também o pequeno, a pequena indústria, a média e a grande também. Só assim tu vai crescer um município com qualidade. Também a gente tem um projeto bem amplo na questão da vou finalizar a questão dos conselhos antes que eu perca a questão dos conselhos. Ali nos conselhos, então, dentro né, da agricultura, um Um conselho, conselho na né, agricultura. um conselho na indústria e comércio, um outro conselho dos jovens. Os jovens, nós precisamos que eles se sintam parte da administração, ao qual estão estudando, se formando, e certamente muitas ideias boas vêm deles, e a gente quer discutir alguns projetos junto a esse conselho, e também trazer eles para a administração, para eles se sentirem parte, para que novos jovens possam pensar ser candidatos a vereador, prefeito, vice. Nós temos que fazer uma política nova, de pessoas de uma nova geração, né? Que ali é onde que a gente precisa dar continuidade aos trabalhos. E o quarto conselho, então, voluntário, todos os conselhos são pessoas voluntárias. Conselho da Mulher, a qual hoje nós temos a nossa futura vice-prefeita Emanuele, junto a ela, então, o Conselho das Mulheres, que também tem uma relevância, uma importância, tanto lá na agricultura, aqui na cidade, empresárias, no segmento hoje, no mundo todo, a mulher tem uma importância muito grande e a gente quer levar a mulher para dentro da administração também, para que se sinta importante, que na hora que tu precisar discutir algum projeto, também tenha voz e vez. Então, esses 4 conselhos vai ser né, um ponto de partida da nossa administração, ao qual a gente quer tratar com muita transparência, e a gente sempre diz que se tu desenvolver um projeto discutido com a comunidade, certamente ele vai ter ainda mais credibilidade, um assertivo muito melhor, né, de que se tratar de repente de 2 ou de pessoas somente da nossa equipe de governo, e também tu vai conseguir se blindar, porque se tu discutir o projeto, tu conseguiu discutir o projeto com pessoas. E essas pessoas ali vai também dizer, eu também faço parte, me senti parte e foi decidido por isto, por aquela maneira ou por outra maneira, porque a gente discutiu junto e a necessidade a gente sentiu que era esta. Então, com certeza, isso aí vai dar bastante credibilidade
para nós, e a gente sempre dizia que nós eleitos, nós queríamos o apoio das pessoas no voto, no dia da eleição, porque nada adiantaria nós ter um plano de governo muito interessante, muito bom para a comunidade montauriense, mas que o nosso eleitor não desse a maioria na urna, nas urnas. Mas que o pós-eleitos, durante o nosso mandato, a gente gostaria muito do apoio de cada munícipe nas ações, no apoio né, em qual for o projeto, para que a gente pudesse sim concretizar nossas ideias. E quando nós falamos em nós é Montauri. Então, com certeza, a comunidade fez a escolha da coligação Unidos por Montauri. Certamente, entendeu-se que as propostas, os trabalhos desenvolvidos da administração atual e nossa proposta para dar continuidade ao crescimento do município de Montauri, ele seria de extrema importância. Então, a gente quer, sim, agradecer ao apoio dessas pessoas que foram, né, a maioria nas urnas. Com certeza, a gente vai fazer o nosso melhor dia após dia para que as pessoas dizem realmente valeu sim a pena nós ter apostado na dupla, né, Nelcir Emanuele e subsequentemente depois sua equipe. Ciro, para finalizar também, eu gostaria de te agradecer por estar aqui, a Emanuele também por estar aqui conversando conosco, ela vai ser convidada, ela vai participar aqui também numa oportunidade, falando um pouquinho sobre a história dela, também a vivência dela na política. E interessante também ter mulheres na política, a gente viu que aumentou o número de mulheres, principalmente prefeitas, né, que foi eleito nesta última eleição. Então, eu acho que é importante também nós conversarmos e falar um pouquinho sobre a história dela e vai ser convidada para estar aqui também. Neucir, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, por ter vindo aqui a Serafina Correia conversar conosco, falar um pouquinho da tua história, também dos teus projetos e, é claro, Sala 203, como o Gauchinho, como a do Estúdio também estão de portas abertas para Montauri, para nós divulgarmos a cidade e também para levar o nome de Montauri para todos os cantos, não só do Rio Grande do Sul, mas enfim, através hoje da internet a gente chega em todos os cantos do planeta. Então, muito obrigado por estar aqui, por conversar conosco e o espaço está sempre aberto. Com certeza, então a gente, né, quer agradecer, mas antes disso eu quero só finalizar com um agradecimento especial também, juntamente conosco aqui, a gente trouxe junto uma nominata de 9 candidatos a vereadores, aos quais foram a maioria, nós conseguimos eleger 5, De nove, cinco 5 vereadores. vereadores e 4 suplentes, então para nós também é uma alegria poder contar com essas pessoas que foram muito importantes na nossa campanha, assim, né? No nosso plano de governo, onde que eles também transmitiram o otimismo daquilo que realmente a gente quer colocar em prática, né? Também eu quero agradecer por ser escolhido pelos partidos, né? Pelos partidos o qual fizemos a coligação Unidos por Montauri. Agradecer aos presidentes e vice-presidentes dos partidos na convenção por sermos chapa única, mas também por sermos aclamados, eu e a Emanuele. Agradecer a Emanuele por ela ter aceitado o convite de ser candidata a vice-prefeita. Por que que ela foi convidada? Porque eu entendi, por conhecer ela desde, desde juventude, desde jovem, uma pessoa de família, de boa conduta, uma pessoa muito estudada. Depois ela vai falar do currículo dela, né? Mas é uma pessoa que ela vem como advogada, empresária. Ela trabalhou na Secretaria de Agricultura por um período de 2005 a 2011. Hoje ela é servidora pública municipal no cargo de controle interno, então desde 2011. Então ela é uma pessoa que vai agregar muito positivo para a administração, uma pessoa que tem uma visão, a gente tem uma ideologia de pensamento bem parecido para o futuro de Montauri. Então a gente sempre diz que para te formar uma dupla de prefeito e vice, ao qual eu já fui também vice em 2 mandatos, tu tem que ter um entendimento de um projeto, né? Então a gente sentou, entendeu que nós podíamos sim dar seguimento e ela aceitou o desafio. Então agradecer a ela por ter sido companheiro
companheira ao longo da campanha, e agora, certamente, à frente do poder público, aí a gente vai precisar construir muitos projetos, muitas ideias novas aí para que a gente possa dar continuidade a esse município de Montauri, que ele é pequeno, mas grande de coração, é um povo muito acolhedor. A gente entende que o nosso povo montauriense, ele tem um diferencial que ele é muito acolhedor, as pessoas que vêm de fora falam isso, então a gente tem a maior tranquilidade de dizer aqui que o nosso povo montauriense ele tem esse destaque também. Bastante trabalhador também, e certamente nós, frente ao poder público, temos uma responsabilidade muito grande. Dito isto, eu quero, Thales, agradecer ali ao gauchinho.com, à Sala 203. Com certeza, para nós, né, iniciando esse novo trabalho, é uma honra muito grande poder estar aqui transmitindo um pouco daquilo que a gente tem de mensagem, mas transmitir com muita alegria e muito orgulho e, acima de tudo, muita responsabilidade. A gente agradece o teu espaço, sabe do teu trabalho, sabe do teu conhecimento no nosso município de Montauri. Você tem passado por lá muitas e muitas vezes, então a gente quer te convidar, deixar o município de Montauri de portas abertas, em nome da administração pública, na qual a gente vai logo mais adiante assumir, né? Fique à vontade, venha até conosco, que a gente está de portas abertas para poder sempre divulgar o nosso trabalho, e o teu trabalho é isso aí. Então, parabéns pelo teu trabalho novo aí, tem desenvolvido já né, ao longo dos anos aí, com certeza. Nós é uma honra poder estar aqui e poder compartilhar com o nosso ouvinte, aonde que certamente não é só os monteurenses que vão estar vendo essa mensagem, mas sim o Rio Grande do Sul, o Brasil, o mundo afora, que hoje as redes sociais elas transmitem a notícia no momento, na hora certa, no ato, mas certamente são notícias boas transmitidas aí por você e por tua equipe aí. Certamente as pessoas possam compartilhar a nossa mensagem. Muito, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição assim que você nos chamar. Nós que agradecemos, Nelcir, por estar aqui conversando conosco, e nós ficamos muito gratos pela presença e parabenizamos novamente pela eleição, e sabemos que o município de Montauri está em boas mãos. Muito, muito obrigado. Quero dar um abraço a cada um e a cada uma que vai ouvir essa live, esse vídeo, essa entrevista aí. E o meu muito obrigado. Perfeito. Conversamos com o prefeito eleito de Montauri, Nelcir Stefanon, esteve aqui conversando no Sala 203, e a partir de agora você acompanha de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui no gauchinho.com, o Sala 203. Um abraço e até amanhã, meio-dia.